Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de Batman O Longo Dia das Bruxas, tanto a parte 1 quanto a parte 2, né? Então vamos lá pessoal, começando pelo enredo dessas HQs. Essa elegante aventura em clima de filme noir se passa durante o início da carreira de combate ao crime de Batman e apresenta um misterioso serial killer conhecido como o Feriado, que ataca em dias de celebração nacional. Ao longo de um ano de ataques, Batman tenta descobrir a identidade do assassino enquanto enfrenta uma série de seus inimigos mais mortais e astutos, incluindo a Mulher-Gato, Solomon Grundy e o Coringa, que estão emergindo do submundo de Gotham City, né? Então, galera, depois dessa sinopse, eu acho que eu já posso falar assim que isso aqui é considerado um clássico do Batman, né? Muita gente coloca no mesmo patamar de Batman Cavaleiro das Trevas, e Batman no 1 e coisas do gênero, né? E assim, eu vou ser sincero pra vocês que eu gostei da história, eu acho que foi bem boa de ler, foi bem divertido, tem boas coisas, mas eu não acho que seja um clássico, nem de perto, sabe? Pra mim não tem nem comparação, assim, com essas HQs que eu falei anteriormente, sabe? Ela é bem abaixo nesse sentido, né? Como eu falei, continua sendo uma história até acima da média, mas não nesse nível, não nesse mesmo patamar, sabe? Já, como eu sempre gosto de brincar, né, não é a elite, como diria o Casimiro, né? Mas vamos lá, vou estar discorrendo melhor sobre isso durante o vídeo. Então, para começar, eu vou falar sobre pontos positivos, né? Como vocês devem ter visto no vídeo aí, a arte é muito bonita. O Tim Sale, ele desenha bem demais, demais mesmo, sério. É cheio de splash pages muito bonitas, todo o clima da história, um clima mais noir, né? Tanto que eu até falei no meu vídeo sobre a coleção Batman Noir, sobre Vitória Sombria e o Batman Longo Dia das Bruxas, que a arte do Tim Sale funciona demais. E isso é bem legal, assim, sabe? Então, ele tem uma arte mais estilizada, então se você tá começando a ler quadrinhos agora, talvez você estranhe, assim, já de início, mas com o tempo você vai se acostumando e vai vendo que ela é bem bonita, sabe? Ele usa muito bem os enquadramentos, as cenas de ação são muito legais, é, assim, um deleite mesmo a arte dele, sabe? Ele usa muito bem as sombras também, a favor do Batman e coisas assim, sabe? E a arte dele representa muito bem o que é o quadrinho, o clima do quadrinho, ou então, por exemplo, o Harvey Dent, né? Antes ele se tornar Duas Caras, em vários momentos você vê assim a câmera, entre aspas, né? O quadro se focando no rosto dele, e o rosto dele tá metade com luz e metade sem luz, já mostrando que ele tem não uma dupla personalidade, mas um lado obscuro dele, né? Que às vezes fala até mais alto dentro do roteiro. Então é bacana você ver essas coisas dentro da arte, sabe? Isso torna o quadrinho bem legal, assim, bem legal mesmo. Então, por isso, assim, eu acho que vale demais a pena. Bom, e como foi dito na sinopse, esse quadrinho ele se passa ali no início de carreira do Batman, mais ou menos entre o ano 2 e ano 3 ali, sabe? E é muito legal você ver, assim, a queda da máfia e a ascensão dos supervilões, né? Porque hoje em dia é difícil a gente ver o Batman com tramas mais mafiosas, digamos assim, né? E aqui não, aqui você vê quase metade do quadrinho é basicamente focada nisso. Tem um supervilão ou outro, mas no geral ela é mais na máfia mesmo. Tanto que com isso o cara consegue trazer vários, o Jeff Loeb, né, traz várias referências ao Poderoso Chefão, que são bem legais. E se você gosta do filme, se você assistiu os filmes, você vai ficar tipo, ah, lembro disso, sabe? Tem até uma cena ali do Falcone que ele fala, olha o que eles fizeram com o meu garoto, alguma coisa assim, sabe? Que é bem parecido com o que é falado lá no Poderoso Chefão, né? Então é bem legal essas coisas, né? E o mistério é bom, assim, não vou dizer que não é, sabe? Eu tenho os meus problemas com ele, eu vou falar mais pra frente, né? Lembrando que esse vídeo aqui não vai ter spoilers, né? Eu não vou estar revelando nada muito significativo da trama. Eu acho que também é muito legal o desenvolvimento da relação entre o Comissário Gordon, o Harvey Dent e o Batman, né? E como eles lidam com as coisas de forma diferente. Então, isso é bem, bem bacana também de estar observando, sabe? E também ver o Harvey antes dele se tornar Duas Caras, né? Porque normalmente a gente ou já vê ele como Duas Caras, ou vê algo muito rápido sobre a origem deles, não entende como ele era antes, e por que ele era tão importante antes, né? Então isso é bacana que a trama consegue trazer muito bem. Mas agora, indo para os pontos negativos da trama pra mim, né? Assim, eu vou ser bem sincero pra vocês, talvez eu que tenha lido essa HQ no momento errado, sabe? E também o que eu vou falar aqui vai provar que talvez ela não seja uma boa HQ para uma releitura, né?
Lembrando, eu tô lendo pela primeira vez, com certeza, mas eu li primeiro Vitória Sombria. Com isso, eu já sabia um pouco do final, não totalmente o final, mas já sabia boa parte, né? E beleza, acontece, né? Eu acabei comprando Vitória Sombria porque tava uma promoção, como eu já comentei com vocês num vídeo anterior. Mas eu não sabia quando que eu ia conseguir ler Longo Dia das Bruxas, não sabia que era uma continuação tão direta, assim, tipo, realmente, o início de Vitória Sombria é o final desse quadrinho, basicamente, sabe? Então isso acaba complicando um pouco, mas enfim, né? E bom, então tem esse ponto já. O segundo ponto é que eu assisti a animação. Pelo mesmo motivo, eu não sabia quando eu ia ler essa HQ, tanto que eu só consegui adquirir ela no final do ano passado, então, né, enfim, tava caro, enfim. E aí eu assisti a animação. E a animação muda bastante coisa, mas não muda o final. Então eu já sabia totalmente o mistério, sabe? E se a HQ assim fosse realmente o clássico, fodão assim, eu acho que não mudaria. Por exemplo, Cavaleiro das Trevas, eu já li tendo assistido a animação. E eu achei tão bom quanto a animação, né? E nesse caso, não para mim não se manteve tão bem a história, sabe? E eu entendo, talvez seja um problema meu, mas isso mostra que a HQ, ela, numa primeira leitura, talvez você ache ela genial, mas quando você vai ler uma segunda vez, você já vai ver muito mais problemas, você vai não ficar tão instigado com a trama, apesar de que eu ainda li ela bem rápido, porque é uma história que flui muito bem, né? Mas já sabendo do final não ficou tão legal. E aí você começa a observar os erros que ela tem. Por exemplo, ela tem muitos vilões. Isso é legal e ruim ao mesmo tempo. É legal porque você vê eles, principalmente nos traços do Tinsei, que são muito bons, assim, né? Mas tem umas partes que você nota que é uma barriga, sabe? Que é um bagulho que termina e você fica, tá, mas tipo, isso aqui não andou com a trama, sabe? Realmente foi só pro Batman enfrentar esse vilão. E essas coisas, assim, que são repletas nas obras do Jeff Loeb, né, acabam incomodando um pouco. Como eu falei, não torna o quadrinho horrível nem nada do gênero, mas você, tipo, começa a questionar mais as coisas, né? E eu acho que a HQ, se você já sabe o final dela, já sabe o mistério, você vai perder assim uns 50% da trama, sabe? Ainda vai ter coisas muito boas, mas essa dali é uma que pesa bastante, sabe? E você tem muita coisa jogada, por exemplo, até a origem do Harvey Dent, que é boa, mas a parte da moeda. A moeda, ela chega do nada. Umas duas edições antes dele se tornar Duas Caras, eles introduzem a moeda, tipo assim, jogadaça, sabe? Então você fica meio, tá, pô, podia ter colocado isso desde o início, talvez mostrando ele fazendo alguma coisa, como é, por exemplo, no filme do Batman Cavaleiro das Trevas, que, aliás, ele pega muito daqui, né, ele pega muitos conceitos daqui, assim, tem até a parte deles no telhado, a parte das pilhas de dinheiro, né, eu acredito em Harvey Dent também, então, né, e lá é muito melhor explorado essa questão aí, sabe? E, então, como eu falei, é bacana você ver o Harvey do início de carreira, o Batman também, mas tem umas coisas muito jogadas, assim, como isso. E até a própria resolução do mistério, assim, ela... Eu não achei ela tão satisfatória, sabe? E além de tudo, ela é confusa. Ele fica um final que ele tenta ser meio aberto, mas ele só é... Não é ruim, mas é só inexplicável, sabe? Que, tipo, quando você volta a ler ou dá uma olhada ali, você começa a notar que não faz muito sentido o que é pra ser o final ali, sabe? Você tem que quebrar a cabeça pra entender mais ou menos o que aconteceu ali, sabe? Então, por isso, assim, que eu digo que, cara, é um quadrinho que vale a pena ler. Eu acho que, principalmente se você gosta do Batman, você tem que passar por isso aqui, porque é bacana, sabe? Mas não vá com tanta expectativa. Não vá com expectativa de ler um Cavaleiro das Trevas ou um Ano 1, sabe? Vá com expectativa de ler uma boa história. Que é isso que você vai encontrar. Uma história bacana, uma história legal, mas talvez não um clássico, sabe? E é um pouco engraçado, sabe? Porque, poxa, o cara tem 13 edições pra trabalhar bem essa história e ele acaba, tipo assim, o final é muito, não é jogado, mas parece muito rápido, sabe? Tipo, quando você termina a edição 12 você fica tipo, sério que já vai acabar na outra? Porque agora que parece que vai engrenar as coisas, sabe? Então isso também incomoda um pouquinho, mas, como eu falei, mas ainda acho que vale a leitura. E bom, nesses dois encadernados a gente tem ainda as histórias extras, que a Eagle Moss sempre traz, né? No primeiro deles a gente vai ter uma história do Charada e da Era Venenosa, as primeiras histórias de ambos os personagens. O do Charada é legalzinho, assim, mas nada demais. A da Era é bem legal, essa eu gostei bastante, é bem interessante, assim, o que ela vai fazer. E ela é bem diferente da Era que a gente conhece hoje em dia, né? Ela, acho que a única coisa que ela tem, que se mantém até hoje, é a questão do beijo dela, né? Mas as outras coisas são bem diferentes.
E bom, na segunda HQ, né, na parte 2 no caso, a gente vai ter uma história de origem do Duas Caras. E essa história é bem legal, é bem interessante para conhecer a primeira aparição do personagem também, né? Então são basicamente 3 histórias extras que você vai ter nesses 2 encadernados. Isso foi um ponto positivo para mim, né? E bom, tá saindo sol, então talvez eu esteja brilhando mais que o normal aqui, né? Mas enfim. Lembrando, né, sobre essa questão aí do Longo Dia das Bruxas, que essa HQ ela já foi relançada aqui no Brasil de diversas formas. Primeiro nos formatos lá da Abril, né, separadinho, e eu não lembro se fosse... Eu acho que não foi 12 edições. Eu acho que eles juntavam, né? Eu não sei bem como é que ficou isso. Então tem essas versões, tem as versões encadernadas da Panini, edição definitiva, que são muito bonitas. E eu até recomendo, se você é bem fã do Batman e dessa história, porque vai ter extras e coisas do gênero. E você tem essas HQs aqui também da Eagle Moss, né? Esses 2 volumes que se você encontrar barato, eu acho que vale a pena pegar. São volumes bonitos, bem acabados. Eu acho que eles até são melhores acabados do que os outros, que, por exemplo, você tem entre os capítulos meio que uma capa aqui, para separar, né? Deixa eu mostrar aqui. Espero que não tenha pegado muito reflexo aqui. Então, normalmente não tem isso nos outros quadrinhos, né? Esse aqui tem. E também tem o que provavelmente vai ter também no encadernado da Panini, que quando ele termina numa página ao contrário, ele vai ter isso aqui, ó. Que é uma página preta com o Batman no canto. Que é bonita, sabe? É melhor do que as páginas que a Eagle Moss normalmente coloca, assim, que são só uma página azul bem nada a ver, sabe? Então é legal, assim, eu recomendo bastante, né? Qualquer uma das edições, acho que vale a leitura. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então não deixa de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o like, deixa o comentário do que você acha dessa história, se você gostou. Se você gostou da animação, que inclusive eu acho que corrige algumas coisas desse quadrinho aqui, eu gosto um pouco mais da animação do que do próprio quadrinho, né? Apesar do quadrinho desenvolver melhor em algumas outras coisas, né? Mas acho que são 2 obras que vale a pena dar uma olhada. E, enfim, é isso, pessoal. Até a próxima e fui!